Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, uma análise bem interessante da bancada da Sport TV a respeito de Palmeiras e Bahia, com direito a duas situações. A primeira delas em relação a problemas que o Bahia apresenta e que prejudicam o desempenho do Bahia no campeonato, e a segunda delas, em especial, uma análise sobre o tal do lance, fatídico lance com Jean Lucas. Além disso, trazer também situação do Bahia na tabela, com perspectiva e projeção para a Libertadores. Para completar, tem recorte para Jean Lucas e situação também do campeonato. Isso e muito mais, e mais um vídeo aqui do canal para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia, e hoje mais um Plantão do Bara, mas a gente disse aquela dica para você poder aproveitar que tá aqui o cupom BARA10 para você garantir mais 10% de desconto e comprar esse sapatênis da Lacoste. Tá em promoção, últimas unidades nessa cor, branco com azul e vermelho, cores do tricolor de aço, e tá aqui o valor final de forma bem objetiva para você poder aproveitar, porque ele vai para 341,99, ainda pode dividir em 4 parcelas de R$ 85,50, mais de R$ 258 de desconto. Então você clica no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo e corre para garantir logo essa oferta, porque são últimas unidades. Outra coisa que eu peço para vocês antes de começar este vídeo, gente, é o seguinte: já estamos com 61.965 inscritos, só faltam 35. Se você está me assistindo e não está inscrito, se inscreva, ajuda a gente a chegar hoje mesmo nos 62 mil inscritos aqui no canal Bara Bahia. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo o jogo em si, com números e estatística, é o que traz realmente o reflexo da partida. Tá aqui, gente. Bahia bateu o Palmeiras 2-0, não é nenhuma novidade. Posse de bola chama atenção, 48-52. Bahia um pouco acima, mas veja que foi equilibrado. Agora, o que chama atenção, Bahia 13 finalizações contra 11 da equipe do Palmeiras. Sendo no gol, o Bahia acertou 3 e o Palmeiras no gol acertou 4. Com detalhe, o Palmeiras conseguiu 4 no gol, converteu 2 oportunidades, enquanto que o Bahia não converteu nenhuma oportunidade em gol. A efetividade faz toda a diferença, a competência faz toda a diferença e qualidade ofensiva faz toda a diferença. O Bahia não fez, o Palmeiras fez, que não faz toma, e a competência define o resultado final. Sobre isso, vamos trazer aqui, inclusive, a situação na tabela. Tá aqui, gente, sem desespero, mas os adversários diretos do Bahia na parte de cima venceram nessa rodada. O Flamengo venceu, o Flamengo, na verdade, empatou, chegou aos 31, mas o Botafogo venceu, o Palmeiras venceu, o São Paulo venceu, o Atlético Paranaense venceu, o Cruzeiro venceu, enfim, embolou tudo, o que faz com que o Bahia tenha um pouco mais de urgência para pontuar na próxima partida. Tá aqui, Cap Bahia, quarta-feira, às 19 horas. Enfim, né, o Bahia que precisa voltar a pontuar para evitar perder essa gordurinha lá no primeiro turno do campeonato, na parte de cima da tabela. Para falar sobre isso, vou trazer aqui mais um gráfico bem interessante do nosso parceiro Jorge Guimarães Júnior. Ele traz aqui a atualização do comparativo das campanhas do Bahia de 24, 23 e 2018. O Bahia se mantém com aproveitamento para disputar vaga na Libertadores. Então tá aí, gente. Realmente o aproveitamento do Bahia está aqui acima de 60%. Então está acima da média para aproveitar a Libertadores, para conseguir chegar à Libertadores, mas aí não pode esquecer e perder de vista. O sarrafo vai subir, os outros times estão contratando, então o Bahia vai ter que também se fortalecer, se reforçar. Depois da segunda janela vai ter time com reforços importantes, então o Bahia vai ter que também pensar com carinho a respeito, porque não dá para flertar com o risco de perder essa grande oportunidade. Reforçar, principalmente, sistema ofensivo, já falei sobre isso e continuarei a cobrar. O Bahia tem que se reforçar, porque tem que ter jogador para resolver lá na frente. Falar em jogador, vamos trazer aqui esse registro a respeito dos números de Jean Lucas, e SofaScore o Bahia está trazendo. O Jean Lucas foi o bagre do jogo. 3 chutes, 1 no gol, 4 de 4 bolas longas certas, 2 grandes chances perdidas, um erro que levou ao gol, 3 desarmes. SofaScore 6, a menor nota da partida. Tá aí, gente. Claro, o lance em si, para mim, fala por si só, independente até da nota final. Poderia até ter se redimido dentro da partida, mas não fez um bom jogo, a verdade é essa. Uma pena, né? Um jogador tão importante, decisivo, tem caído muito de produção, e a gente torce para que ele se recupere o mais rápido possível, porque é um jogador muito importante. E sobre isso eu tenho dito, e vou trazer apenas isso aqui para repetir o que eu já disse até nesse vídeo, e é importante para a gente estar reforçando sempre. Bahia precisa trazer 1 ou 2 atacantes para resolver, e de primeira prateleira. Isso é básico para essa segunda janela, se o Bahia pensa em algo mais. Dificilmente o Bahia irá sustentar um G4 sem jogadores decisivos no ataque, e isso é básico. Tem até setembro, mas adiante é um lado. Tá aí, gente, postagem que a gente fez no Twitter. Então a gente, acima de tudo, como torcedor, pede ao Bahia, exige do Bahia, cobra do Bahia, que o Bahia pense sobre isso e haja, porque realmente o sarrafo vai subir e o Bahia não pode perder essa oportunidade. Tem que ter, sim, um ataque, inclusive, à altura do que a gente tem no meio de campo. E sobre isso, vamos trazer aqui essa análise lá
no programa da Sport TV, e a bancada da Sport TV, gente, trouxe uma análise bem interessante, análise do jogo, análise de lances, e trouxe inclusive questões que o Bahia tem, dificuldades que o Bahia apresenta. Vamos trazer aqui esse trecho para depois a gente comentar um pouco mais sobre essa análise lá na bancada da Sport TV. Tá aqui, ó. G4, rodeando a liderança no mínimo, eles vão estar, né? E o Palmeiras hoje cumpriu sua missão, derrotou o Bahia, né? Os dois entraram nessa rodada com 27 pontos. E esse menino fazendo a diferença de novo. De novo, né? Assim, já tá... Ele tá numa lucidez, assim, cara, que ele flutua os lugares mais certos do campo, agindo da maneira mais correta, e tudo o que acontece de efetivo no Palmeiras passa por ele. Impressionante. Eu ia falar que já tá ficando repetitivo, mas repetitivo indica tedioso. O torcedor do Palmeiras não está entediado. Não, a gente falando toda hora que o Palmeiras, que o Estevão resolveu um jogo. E olha que o Bahia... Ele teve a primeira chance mais clara foi até do Bahia, né? Mas o Bahia com aquela o Jean Lucas, mas teve dificuldade de marcar mais o Palmeiras também, mas com a bola, nessa questão do jogo curto, com a qualidade que eles têm, né, Gé? Eles foram então, eles fizeram um bom jogo também, o Bahia. O Bahia não fez um jogo ruim, não fez e conseguiu criar e teve chances para fazer esse lance, gol. O árbitro até o Bandeira assinala impedimento, mas não tava, era posição legal, o gol ia valer. Mas o Jean Lucas não sabia que estava impedido ali, né? Não sabia, claro que não. Nossa, se o torcedor do Bahia ficou na bronca, tem razão, porque a postura tem que ser diferente. Mas aí é um Bahia que desperdiçou chances e o Palmeiras contando com esse menino iluminado que é o Estevão, e que fez toda a diferença. Porque o Bahia ele vai criar, ele vai construir pela qualidade que tem. Então é sempre um perigo gigante jogar contra o Bahia, né? Que é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, e lógico, jogar fora de casa, ainda mais com o Palmeiras, não é fácil. Ainda mais contra o Estevão dessa maneira, que eles realmente não conseguiram ter algo diferente, especial para poder marcá-lo. As duas coisas se juntaram aí, né? A qualidade do Estevão, porque junta velocidade, tranquilidade na hora do drible, precisão no chute, aí tem tudo, né? Tudo que o Chelsea ficou observando para levar, tá aí nesse lance. Mas inclui também nesse gol o risco que o Bahia corre, né? O risco que o Bahia corre. Se posiciona no campo do adversário e num erro pode se expor. Ainda mais contra esse Palmeiras, que hoje tem esse menino, cara, que... Eu acho que ali vinha de uma bola parada, né? Do Bahia. Agora, o Palmeiras constrói esse jogo de transição, né? Então é muito difícil marcar. E aí, quando tem um jovem que explora o espaço como o Estevão, o Palmeiras tem uma vantagem enorme. Mas mesmo sendo bola parada, é uma bola parada de um time postado no campo do adversário. Ele praticamente ficou de mano, né? Depois o restante estava vindo correr. Foi no 1 contra 1. E assim, são decisões, é o estilo do Bahia. Exato. Ele joga assim e resolve correr esse risco. Agora, correr esse risco contra um time organizado como é o Palmeiras, com a qualidade de jogadores como o Estevão, aí... E quantos jogos que a gente já viu o Palmeiras, que mesmo que ele saia atrás, jogando fora de casa, ele tem esse mesmo nível ele leva esse mesmo nível de risco ao seu adversário. Então, se é numa transição, se é com posse de bola. Mas o Bahia, ele não consegue jogar também diferente, é normal. Você vai abrir mão de algo aqui, vai abrir mão de algo ali, não dá para ter tudo. Também o que fez o Bahia ganhar os jogos que ganhou para estar ali com 27 pontos, em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, muito desse time. É um Bahia muito bem treinado, né? É a identidade desse clube, desse time, né? É um time que sabe construir, fazer um jogo de construção e também fazer um jogo de transição quando precisa, né? Então ele consegue oscilar, ele tem maneiras de jogar que o Rogério Ceni treinou muito bem, tem artimanhas para mudar o ritmo de jogo durante a partida. Só que enfrentou um adversário que tem muita capacidade, que é o Palmeiras. Quero deixar avisado que estamos, evidentemente, né, ligados nas entrevistas coletivas do Nilton Santos, né? Assim que os treinadores por lá se posicionarem para falar, a gente vai mostrar ao vivo. Nós temos agora as coletivas gravadas do Abel e do Rogério Ceni. Queria que você falasse sobre a partida de hoje contra a equipe do Bahia, onde, novamente, né, esse menino Estevão, que você sempre fala que tem cuidado para falar sobre ele, e a gente vê que é muito diferente, resolveu no lance individual, depois puxa um contra-ataque, dá uma assistência. Como que foi hoje, na sua avaliação, a partida do Palmeiras? Fala um pouco desse garoto também. Boa noite. Eu não vou falar mais dele, vocês já sabem o que é que eu penso dele. Vocês até estão a ser chatos porque todas as vezes me perguntam sobre ele. Vocês já sabem tudo o que eu penso sobre ele. Acho que fizemos na primeira parte um grande jogo, entramos muito fortes no jogo, a empurrar o nosso adversário para trás, a criar oportunidades. Fizemos um golo, estava fora de jogo, continuámos a criar. Isso acho que ficou bem evidente a nossa produção ofensiva, mas não posso não dizer que, tal como foi no Fortaleza, a primeira oportunidade é do Palmeiras e perdemos esse jogo. Hoje, a primeira oportunidade flagrante é para o Bahia. Mesmo nós entrando forte, criando oportunidades, fizemos um golo, estava fora de jogo, cantos, faltas, entradas na área no último terço, finalizações, remates exteriores, mas a verdade é que a primeira oportunidade flagrante é do
é do Bahia. E não é por acaso que o Bahia está a fazer a classificação que está, ou está com os mesmos pontos do Palmeiras. Acho que foi um jogo justo nos dois tempos. Acho que a gente teve boas oportunidades, criou boas chances de gol e, claro, era para nós, a expectativa era sair vencendo o final do primeiro tempo e nós acabamos saindo derrotados no último lance da primeira etapa, né? Mesmo assim, no segundo tempo tivemos boas chances, eles também tiveram, lógico, acho que foi um jogo bem parelho e, mais uma vez, o adversário foi mais eficaz que a gente na hora das finalizações, mas temos que seguir, temos que continuar trabalhando. Nem tempo de treinar a gente tem, eu treino sempre finalizações com ele. Ontem mesmo nós treinamos finalizações ao final do treinamento, mas ali é uma decisão muito particular, e não adianta que a gente culpar o Jean Lucas, porque é um jogador que vem entregando muito pra gente no ano, talvez um dos principais jogadores, um cara que tenha mais de 20 jogos jogando de maneira ininterrupta, consecutiva, né? Já um pouco cansado também. E não é um lance que muda na avaliação com relação ao Jean. Era uma boa chance, realmente, né? Um pênalti praticamente ali nós tínhamos, né? Mas faz parte do jogo, está dentro do pacote que é o jogo, mas quando você enfrenta equipes mais prontas e que já tem mais tempo jogados juntos, principalmente, você tem chances especiais, você tem que aproveitar para tentar sair na frente do marcador, porque depois pode fazer falta. Toca de novo no ponto do cansaço, né? Os jogadores estão jogando toda quarta, todo domingo, rodadas pesadas de Campeonato Brasileiro, tendo que se virar com ausências, enfim, né? Eu sei que a gente fica chovendo no molhado, falando quantas semanas subsequentes que a gente já falou, poxa vida, uma semana aqui, às vezes uma ali, nós estamos falando de um jogo aqui, um jogo ali, não é nem parar às vezes uma Copa América que fosse inteira, mas cara, é desumano você ficar 8, 10, 12 semanas seguidamente jogando, e ainda mais com os desfalques. Não é justificativa também para tudo que acontece de errado? Sim, né? Porque tá todo mundo na mesma batuta, né? Tá todo mundo ali na mesma... Quando ele avalia o lance do Jean Lucas e fala assim, é um pênalti, tem que fazer. Ok, cansado ou não, aquele lance ali poderia ter mudado a partida. Mas a gente também não pode aqui ficar fingindo que não, né? O campeonato tem esses problemas. Ficar normalizando qualquer... Só destacar que Jean Lucas fez um excelente jogo. Ele jogou muito bem, mas errou o lance capital. Mas ele estava fazendo uma excelente partida, assim, ele, Everton Ribeiro, Cauli. Foi o Abel que falou sobre finalização, e eu me lembro que ele até usou o jeito do português de Portugal de falar pênalti, falou penalti, né? Que o jogador perdeu um gol, assim, em condições semelhantes a essa do Jean Lucas de hoje, ele disse, isso é falhar um penalti. É que nem o goleiro levar um frango. É verdade, uma ação que é muito clara, né? Ali você realmente está claro. Ele poderia ter dominado melhor, ter feito tudo, só que a tomada de decisão do momento, ela te exige realmente algo que é diferente do que a gente está falando aqui na bancada, né? Só lembrando que o lance seria verificado, né? E não tem impedimento nenhum. Nada, nenhuma chance. Pegou legal. Eu falei aqui que... Ele foi bater de bate-pronto, né, cara? Foi marcado impedimento no lance, mas confiança, né? Isso não quer dizer que o gol não seria marcado, né? O VAR ia olhar. Bom, como eu disse, estávamos de olho aqui na movimentação lá nas salas de entrevista coletiva do Nilton Santos e o Arthur Jorge já se põe nesses... Aí, né, gente? A gente não pode baixar os lances, é até bom falar, algumas pessoas perguntam, porque é direito de transmissão da própria Globo, da Premier, né? Mas é respirar fundo, né? Se deparar mais uma vez com um lance crucial como aquele de Jean Lucas, um pênalti, é isso mesmo, é um pênalti, não se perde. E perdeu. E é como se o Bahia tivesse perdido um pênalti e depois daí veio o castigo. A bola pune, a verdade é essa, quem não faz toma, e futebol não permite desaforo. E a verdade foi que o Bahia, diante de uma equipe como o Palmeiras, não pode se permitir um desaforo como esse, de perder não só essa, depois teve a oportunidade de Jean Lucas, teve de Biel, teve de Estupião, e o Palmeiras foi fatal. E a verdade é uma só. Em campeonato de pontos corridos, quem chega lá na frente é quem tem mais competência e mais eficiência. Então o Bahia precisa se reforçar no setor, para mim não é só cansaço, por mais que possa influenciar, é muito mais, para mim, refino na definição, na tomada de decisão, na definição da jogada, na finalização, é esse combo. Então o Bahia tem que entregar um ataque que seja condizente com o nosso nível alto do nosso meio de campo. É isso, gente. A bancada da Sport TV trouxe aí uma análise bastante coerente para mim, de um Bahia que produz muito, mas não consegue converter as oportunidades e acaba também, às vezes, se expondo. É o estilo do Bahia, mas é o estilo que exige que o Bahia seja efetivo e converta as oportunidades.
o que o Bahia não fez. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha pro geral, ajuda a gente a chegar a 70 mil, aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores, até a próxima.